O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Salmo 84. Um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São João Eudes, reconhecido pela Igreja como apóstolo do Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E se tivermos como referencial o Sagrado Coração de Jesus, que brota a misericórdia, e o Imaculado Coração de Maria, fonte de virtudes e de santidade, entenderemos também melhor o nosso caminho rumo à salvação. Pois do que adianta Deus anunciar a paz, se o nosso coração não estiver centrado em tal paz? Se a nossa vida não estiver em concordância com a vontade de Deus? E por essa razão, Jesus, ele nos aponta na reflexão ao dizer que, em Mateus 6, versículo 21, pois onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Ou seja, o coração é centro da vida interior, lugar das decisões, pensamentos, desejos e da fé. E com isso, as duas leituras de hoje nos confronta com o paradoxo da fraqueza humana e do chamado divino, e nos faz refletir que, se um coração está indiviso, é mais fácil nos aproximarmos de Deus. Agora, se um coração está dividido, aí sim brota semente de distanciamento. Na primeira leitura de hoje do livro dos Juízes, capítulo 6, dos versículos 11 ao 24, temos Gideão, que é um homem humilde, com medo e inseguro, chamado por Deus para libertar Israel da opressão. E no Evangelho, em Mateus capítulo 19, dos versículos 23 ao 30, nos ensina que a entrada no reino dos céus exige desprendimento e confiança. É mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Em ambos os textos, perceberemos que Deus escolhe os pequenos e os fracos para revelar sua força e que o reino exige entrega total. Gideão se vê pequeno, incapaz, escondido enquanto malha trigo. E no Evangelho, a reflexão é acerca de que, se ficarmos presos às posses, escravizados pela vida material, pelas preocupações, ficará difícil então realizar a vontade de Deus e, consequentemente, a entrada no reino dos céus. Devemos entender que a história de Gideão, o homem comum, chamado pelo Senhor para uma missão extraordinária. E o texto nos mostra que Deus age não apenas através de poderosos e sábios aos olhos do mundo, mas muitas vezes escolhendo os humildes e frágeis para revelar sua glória. Nos versículos 11 e 14, Gideão, ocupando-se em malhar trigo, escondido do inimigo, recebe a visita do anjo do Senhor. E este detalhe não é trivial. O homem escondido simboliza a fragilidade humana diante da opressão. Deus se aproxima de quem se sente pequeno, incerto, perdido. O anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente. E notemos o paradoxo. Gideão se vê pequeno, mas é chamado de valente. E é interessante que na tradição patrística vemos que o valor humano nasce da presença de Deus, não da própria capacidade. E Gideão questiona: como poderei salvar Israel? Sua dúvida é de todo fiel, sentir-se insuficiente para a obra de Deus.
Mas Deus não envia Gideão sozinho, ele promete a presença divina: eu serei contigo. São João Crisóstomo explica: quando Deus chama, ele fortalece. A fé é o poder que se recebe, não apenas a coragem natural do homem. E com isso, Gideão constrói um altar ao Senhor em resposta à visita divina. O altar é o sinal da presença de Deus no espaço humano e no coração. A manifestação de Deus que acende o sacrifício com fogo do céu confirma o chamado. E aqui se mostra a pedagogia divina. Antes da ação heróica, há a experiência do sagrado, da revelação, do mistério de Deus que transforma a vida ordinária em instrumento de salvação. E Gideão nos ensina que o Senhor pode nos chamar em nossa vida cotidiana, em nossas ocupações simples, quando nos sentimos pequenos, inseguros ou incapazes. A presença de Deus nos transforma e os sinais de sua ação se manifestam quando oferecemos nosso coração e nossas obras a Ele. Cada altar que erguemos na oração, cada gesto de entrega, cada fidelidade ao Senhor, prepara-nos para missões maiores, invisíveis aos olhos do mundo. E é nesse sentido que devemos nos abastecer. Devemos realmente nos preocupar daquilo que faz um sentido para a própria vida e a vida em Deus. E com isso, a relação com o Evangelho de hoje, em Mateus 19, dos versículos 23 e 30, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, é algo bem chamativo. E devemos entender que o camelo era o maior animal de carga disponível na época, essencial na economia e símbolo de riqueza e prestígio. Então vejamos, Jesus utiliza de um animal para chamar a atenção, de carga disponível. E se nós pararmos para pensar, quais são as cargas que nós estamos carregando nos dias de hoje? E também o animal aponta para a dimensão do status daqueles que utilizavam tal animal. E assim, ao dizer que tal animal não deveria passar em um lugar muito pequeno, ele vai dizer que o que está por trás de tudo isso? O que nós estamos carregando? Será que nós estamos conseguindo nos desapegar daquilo que é necessário? Alguns comentaristas bíblicos sugerem que, ao redor de das muralhas de Jerusalém, haviam portinhas pequenas usadas para controlar a entrada de pessoas ou mercadorias. E com isso, o camelo, ao entrar, para conseguir entrar nessa portinha, ele teria que tirar toda a sua carga. E vejamos, se nós colocarmos um paralelo, sendo Jesus a porta estreita, o que nós temos que tirar de nossas vidas para verdadeiramente entrarmos no sentido da vontade de Deus? Para que possamos realmente nos despir daquilo que não faz sentido de nossas vidas, dos apegos não somente materiais, mas dos apegos emocionais e psicológicos que nós colocamos em nossas vidas e isso nos afasta de Deus. E o que acaba acontecendo quando estamos afastados de Deus, nós vamos fortalecendo tendências de comportamento aos quais nós achamos que são verdadeiros e não são. E com isso, novamente, é preciso despir-se de tudo aquilo que não faz sentido para verdadeiramente entrarmos pela rota de salvação e nos preenchermos de Deus. São João Eudes, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.